Abra sua Bíblia comigo em Coríntios. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Pessoal, quem gostou aí da sinalização nova? Ah, bênção, não é? De verdade. Eu queria muito fazer isso. Para mim, isso é uma forma de nós honrarmos os nossos anciões, as pessoas que Deus tem colocado. De verdade, tem a vaga para vocês lá, para os anciões. Não é? Faltou a vaga de dia. Não, mas aí você pode parar aqui, nessa daqui. Mas de verdade, para nós é uma forma de honrarmos os nossos anciões, honrarmos as pessoas. Eu quero mesmo agradecer a vida do Osmar, que nos deu isso aí de presente para a igreja não gastou nenhum centavo, vocês acreditam? Mano, negócio bom desse, de graça ainda, não tem melhor não, né, Luiz? Deus é bom, amém? 1 Coríntios 12. Amém. 1 Coríntios 12 diz assim como, 12, versículo 12 diz, assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros sendo formados em um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Amém. Igreja viva, formado em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer bonito, quer feio. Oh, Deus é bom. Quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas, fala para o irmão que está do seu lado, não é só você não, meu querido, tem eu também. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou parte do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Mas nós seria feio, né? Pensou só oi. Tem uns aí que saíram meio abençoados nessa área, né? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, versículo 16, né? Não será por isso olho. Versículo 17, todo o corpo, se fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18, Deus, porém, coloca os membros no corpo, cada um como Ele quis. Olha para o seu irmão, olha mesmo para o seu irmão agora. Deus que o colocou neste lugar, você sabia? Foi Deus que colocou você neste lugar. De verdade, cara, é bonito pensar nisso, né, cara? E Deus os colocou como quis. Amém. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Pode assentar, querido. Amém. Deus colocou esse irmão do seu lado, foi Deus que deu. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus por toda a equipe que Deus tem nos dado, trabalhando aí, guerreando, batalhando, de verdade. Essa igreja é tremenda, em nome de Jesus, sou apaixonado por essa igreja. E todos nós fazemos parte desse corpo, todos nós fazemos parte disso. Hoje eu passei um dia, nós tivemos uma reunião de cerca de 3 horas aqui de manhã, depois tivemos o dia e muitas coisas resolvendo isso, resolvendo aquilo, eu estava muito cansado. E no final do culto, antes do culto, eu sempre ligo para o meu pai para ele cobrir a minha vida em oração. E como eu não tenho conseguido falar com ele, na ausência do meu pai, existe o meu irmão, que é o meu irmão mais velho, que eu respeito ele pela autoridade que Deus o colocou acima da minha vida. E eu liguei para ele e ele me ajudou e me incentivou tanto. E como é bonito nós termos o corpo de Cristo. Como é bonito nós podermos participar de um corpo. Você está passando luta sozinho porque você quer, porque Deus colocou pessoas do seu lado para estar carregando contigo essa batalha, para estar contigo na oração, para estar orando contigo no momento de luta, para estar orando com uma enfermidade, né, Abel? Estar guerreando contigo e a vitória vem, porque Deus ouve. Com o que 2 ou 3 ligarem aqui na terra será ligado lá no céu. O que o teu irmão concordar, quantas vitórias Deus tem nos dado, quantas
quantas coisas Deus tem nos dado, mas quantas lutas também nós deixamos e passamos sozinho. Hoje o Espírito Santo chamou minha atenção em relação a isso. Você está só porque você quer, pede ajuda, para de ser orgulhoso. Às vezes a gente é tão orgulhoso, né, que não, está tudo bem. Aí o irmão pergunta, né, como é que você está? Não, estou bem. Às vezes você não está. São lutas, são dificuldades, carregamos pesos, o ministério e tudo isso, e nós precisamos uns dos outros. E como é precioso podemos ter irmãos ao nosso lado. Fazemos parte de um corpo, fazemos parte deste corpo, e esse corpo junto, trabalhamos para alcançar aquilo que Deus tem trabalhado para nós. Nós vimos sobre isso na semana passada, sobre aliança. O que nos move é uma aliança. O que nos mantém unidos é uma aliança em Cristo Jesus e uma aliança com os nossos irmãos. Eu sou uma pessoa de aliança, eu sou fiel, eu guardo o meu irmão, eu protejo o meu irmão. Agora, dentro disso, eu tenho falado isso com vocês já e tenho mostrado. Todos nós temos algo de Deus. Você não é um acidente da natureza. Às vezes alguns até parecem, né? Mas não é. Você não é um acidente da natureza. Paulo, obrigado pelo carinho aí da sinalização. Paulo foi tremendo, rapaz. O cara é bom de serviço. Mas no meio de tudo isso, Deus tem um dom específico para cada um. Deus falou muito comigo sobre essa pintura quando a gente estava pintando, porque na minha cabeça o que era? Mano, vai fazer uma faixa? Faz um risco, acabou, né? Não tem muita matemática para pintar uma faixa. Aí os caras vieram, passaram o dia todo pintando, e eu fiquei olhando para o Paulo, eu falei, cara, Deus tem pessoas específicas em lugares específicos para realizar trabalhos específicos. Cara, o teu chamado é diferente do meu. Sabe o que é o problema nosso hoje? Nós vivemos esse negócio de mídia social, esse negócio de internet, esse negócio, sabe, de... Aí a gente fica olhando a vida do nosso irmão e fica preocupado com a vida do nosso irmão. Viva o teu chamado, viva o que Deus tem para ti. O teu chamado é diferente do meu. O meu é um, o teu é outro. O meu não é melhor do que o seu. Meu irmão, presta atenção, a Bíblia falou aqui, se o olho é mais importante do que a mão? Não é. O olho tem a sua função, mas a mão também tem a sua, o pé tem a sua, e todos nós temos uma função em Cristo Jesus. Todos nós estamos aqui para trabalhar, todos nós temos um chamado, mas o teu chamado é diferente do meu chamado. E quantas vezes nós temos passarinho querendo nadar? É sério. Quantas vezes a gente tem passarinho querendo nadar, é cara querendo entrar na área do outro, é pessoas querendo fazer, porque o outro faz, é bonito, eu quero fazer também. Não, o teu chamado às vezes não é esse, meu irmão. Descubra o teu chamado, mas há um chamado de Deus sobre a tua vida. Ele chama, Ele escolhe e Ele coloca cada um segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus sobre a sua vida, há um chamado de Deus sobre a sua vida, há algo de Deus. E quando Deus te colocou então nesse corpo aqui, nós estamos falando sobre quem somos, foi para realizar algo, para fazer algo como um instrumento nas mãos de Deus. Você é uma parte do corpo de Cristo. Tem alguma parte do corpo que você pode tirar sem problema? Tem alguma? Não tem. Por menor que seja. Meu irmão, se você acha que o teu dedinho não serve para nada, bate ele na parede. É sério. Se você acha que o teu dedinho não tem um dedinho pequenininho, né? Chuta a parede. Você vai ver como é que dói. Cada um de nós, todos nós, fazemos parte do corpo de Cristo. Não existe menor, não existe maior. Existe um maior, que é Jesus Cristo. E é para isso que nós existimos. Para levantar, para exaltar, para entronizar o nome de Jesus. Para engrandecer o nome de Jesus. Para colocá-lo acima de todas as coisas, de todos o nome. Nome sobre todo nome. Aqui só tem um que é grande, que é Jesus. Que é Jesus, é só Ele. Pastor, mas o senhor está assim, meu querido, eu estou aqui, você está ali, cada um tem a sua função. Você já pensou, eu fico sempre falando isso, Alex, já pensou ser sozinho aqui na igreja, como seria chato? Não é chato, já pensou? Sozinho na igreja, pronto, a igreja é uma pessoa só, não ia ser chato? Hoje a gente estava brincando, cara, eu gosto conversando sobre isso. Eu gosto de igreja grande, eu gosto da igreja viva igual hoje. Eu gosto da igreja pulando, eu gosto de uma igreja viva. Eu sonho, eu gosto de vir ver irmãos dançando. Eu gosto de ver pessoas pulando, eu gosto de ver pessoas, sabe, apesar de eu não participar pulando, que não dá para dançar. O ritmo faltou. Mas eu gosto, cara.
Eu gosto de estar no corpo de Cristo. Eu sou animado no corpo de Cristo. Eu sou abençoado pelo corpo de Cristo. Mas todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos participar. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece se um membro parar de trabalhar? Ou um órgão ou algo parar de trabalhar? Nós ficamos doentes. Sabe o que tem acontecido? Nós temos às vezes um grupo de pessoas trabalhando e outro grupo parado. Não funciona, querido. Aí nós ficamos igual uns caboclos de academia, bombado nos braços com as pernas finas. Não é verdade? Mas não é verdade? Não tem aqueles caras marombados que você chega na academia, o cara tá lá, bração malhado, e na hora que você olha as cambitinhas. O Alberto disse que não, né, velho? Mas é ou não é verdade? Cara, se só um não trabalhar, só um vai desenvolver, o outro vai ficar atrofiado. E nós precisamos ser uma igreja que trabalha, que cresce em unânime, que cresce junto, que cresce em trabalho. Cara, eu preciso arrumar algo que eu preciso fazer. Se Deus me colocou nessa tribo, se Deus me colocou neste lugar, foi para realizar algo. O que Deus quer fazer através da sua vida? O que Deus quer realizar através da sua vida? Se aqui nós vimos que é Deus que colocou, é Deus que quis, o que Ele tem para realizar através da sua vida neste lugar? O que Deus tem para fazer através da sua vida neste lugar? Fala para o irmão que está do seu lado, há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Você é um projeto de Deus. Você é membro desse corpo. Você é parte desse corpo. Eu sei que Satanás te disse durante essa semana pelo menos umas 2 ou 3 vezes: pastor, quem te contou? É porque eu também ouvi. Você não é importante, você não vale nada, ninguém sente a sua falta, você não é importante. Não, meu querido, eu venho te dizer, você é importante para Jesus, você é importante para nós, você faz parte do corpo de Cristo. E dentro desse corpo nós temos funções determinadas. Nós temos funções. Aí nós temos a cabeça que faz uma função, temos a mão que faz outra, temos a perna que faz outra função, mas todos trabalham em prol de uma só coisa, que é engrandecer o nome de Jesus. Por que você está falando isso, pastor? Hoje nós estamos falando durante esse mês de quem somos, e eu quero falar um pouco sobre vinho novo para vocês. Quem é vinho novo? Vinho novo, ela pertence a um corpo, e nós fazemos parte de um corpo. Nós vamos entrar nisso num outro dia com mais tempo, sobre a aliança que existe dentro da Vinho Novo em relação a outras igrejas. Hoje nós temos uma aliança ministerial formada por igrejas que relacionam com a gente. Nós, como igreja, não cremos em denominação. Nós não cremos em denominação. Por quê, pastor? Porque essa não é a carta da Vinho Novo. Não estou aqui para discutir se é certo ou se é errado. Cada igreja tem a sua carta. Nós já falamos sobre isso na semana passada. Em Apocalipse, quando você lê Apocalipse, lá no começo de Apocalipse, ele diz: carta à igreja tal, carta à igreja tal, carta à igreja tal. Cada igreja tem a sua carta. Cada igreja tem a sua identidade. Hoje eu conversando com uma pessoa, a gente estava conversando sobre isso. Ele disse: pastor, eu não dá para ter em outro lugar. Eu falei: cara, não te preocupa, não fala mal dos outros. Só diga uma coisa, é outra tribo. E nós temos que aprender isso como igreja, a respeitarmos as outras igrejas. São homens de Deus. Deus abençoe Quadrangular. Deus abençoe cadê o pessoal da Quadrangular? Não disse amém. Deus abençoe a Quadrangular. Aí, a Batista, Assembleia de Deus. Deus abençoe cada uma delas, cara. De verdade, homens de Deus, pessoas de Deus, guerreiros que ganham almas, que resgatam almas do inimigo. São instrumentos na mão de Deus. Deus abençoe cada um deles, mas Deus tem nos dado uma carta diferente. E essa carta, então, nós temos um grupo de pessoas que hoje trabalham interligadas entre si, numa aliança ministerial, mas elas não estão ligadas a nenhum documento, a nenhum papel. Nós cremos no que nós ensinamos no sábado passado, que a nossa aliança é baseada em Jesus Cristo. E a minha aliança com você não precisa de um papel, ela simplesmente é declarada em nome de Jesus. E se nós tivermos uma aliança com Jesus, nós vamos ter uma aliança uns com os outros, amém? Isso tem dado problema? Às vezes dá, às vezes a gente perde algumas igrejas, algumas pessoas decidem andar sozinhas. Mas se Deus nos deu, presta atenção, se Deus nos deu livre-arbítrio e Deus nos deu a liberdade de escolhermos, nós damos também para as pessoas a liberdade de escolher estar ou não estar com a gente.
é uma escolha, é uma decisão que cada um pode tomar em nome de Jesus, amém? Então, não vamos tocar muito nessa questão dessa aliança ministerial, isso envolve as igrejas, envolve os filhos do pastor Celso, mas nós vamos tocar hoje um pouco sobre a visão da Vinho Novo, amém? Vinho Novo, dentro dessa visão de corpo, nós trabalhamos com um sistema de hierarquia, onde cada um tem a sua liderança, onde cada um tem a sua posição, e cada uma posição é reconhecida e respeitada, e é tida em nome de Jesus. A igreja começou em 1996, através da vida do pastor Celso e irmã Sônia, e mais 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, que ainda está com a gente é a Aline, que ainda está com a gente, e o pastor Marcelo também, que é um dos grupos dos mais antigos que teve com a gente também. Ele está chegando aí, vai passar uns finais de semana com a gente agora. Vai ser tremendo, o pastorzão Marcelo, vai ser bom, está vindo na hora certa, ele vai vir passar uns dias com a gente. E eles estavam aí nesse grupo, começamos numa casa, num apartamento. Ah, pastor, o senhor não estava? Não, não estava, eu estava em Goiânia na época, eu não vim nas primeiras reuniões, eu fiquei para trás. Nós viemos lá logo, quase um mês e pouco depois, que meu pai já tinha vindo, a gente ainda estava estudando e tal. E aí a gente começou ali, e Deus fez, depois daquele salão nós fomos para 25, alugamos uma casa de recepção. Da casa de recepção fomos para Antônio Baena. Da Antônio Baena Deus nos deu a 14 de abril. Depois compramos aqui o sítio e estamos aí hoje servindo ao Senhor. Amém? E dentro dessa hierarquia nós temos, passa lá, como é que funciona a igreja? Então nós temos a Comunidade Vinho Novo, Aliança Ministerial e Comunidade Vinho Novo Igreja. Por que você está falando isso, pastor? Porque a gente precisa entender como as coisas funcionam. Por quê? Por que eu pedi para os adolescentes ficarem hoje? Porque vocês são a igreja de amanhã. Vocês são a igreja de amanhã. E vocês precisam conhecer a nossa história. Vocês precisam saber quem nós somos, de onde nós viemos e aonde nós queremos chegar em nome de Jesus. Amém? Então isso existe. Dentro da comunidade Vinho Novo Igreja, todas as igrejas de Belém, isso inclui todas as igrejas na região de Belém, das congregações. Isso inclui distrito, fica de pé. Distrito, que reúne lá no coisa. Não precisa ser toda a igreja, não, só o líder mesmo, obrigado. Distrito ali com o pastor André. A galera não deixou você sozinho não foi igual a amiga aí não. Fica aí de pé, mano. Está reunido onde você reúne lá o endereço do salão? Depois, se você morar por perto ali do distrito, você pode procurar o pastor André, ele é o pastor lá, Comunidade Vinho Novo Distrito. Amém? Depois nós temos Comunidade Vinho Novo Fenda da Rocha, que é Cidade Nova. Por que Fenda da Rocha, pastor, e não Cidade Nova? Porque antigamente, dentro da visão que nós tínhamos, cada igreja tinha um nome. Nós mudamos isso para um nome só. E todos nós somos Vinho Novo. E aí nós mantivemos, o nome Fenda da Rocha, então ficou Fenda da Rocha, mas é Comunidade Vinho Novo ali na Cidade Nova, perto do Formosa, WE 29. Procura depois o pastor Salim, se você mora perto da Cidade Nova, amém? Depois temos Icoraci, Flávio. Icoraci, fica de pé aí, onde é o endereço? Travessa? Perto da 8 de maio, quem tiver em Coraci, pastor Flávio está lá, homem de Deus tem sido tremendo lá também, em nome de Jesus, quem está em Coraci. Depois de Coraci, temos 14 de abril. Fica de pé aí, Márcia. Aí, 14 de abril, aí... que é o nosso templo lá, mas existe, é uma das confusões que às vezes acontece dentro da igreja, por isso que a gente está aqui para conversar hoje, nessa noite, porque existe a reunião geral, que é essa que nós estamos tendo aqui. Ela pode depois voltar para 14 de abril um dia, amém, isso é uma coisa, mas isso não fala sobre a congregação da 14. A 14 existe uma... Fica de pé aí, Márcio. Tá cansado? Não, espera. Existe independente, presta atenção, independente da nossa reunião geral, existe uma congregação da 14. E essa congregação hoje está sendo liderada pelo pastor Márcio, é lá na 14 de abril, e ele tem servido lá com a gente lá. Vocês entenderam? Isso é indiferente do nosso culto. Pode sentar, Marcelo. Isso é indiferente do nosso culto.
Esse culto geral nosso aqui, às vezes ele vai descer para lá, quando nós estivermos recebendo o encontro. É uma incógnita que nós trabalhamos, porque o pessoal, mas tem que voltar para 14. O pessoal não entende que eu não estou preso a um local, eu estou preso aos irmãos. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, meu irmão, nós estamos juntos. E essa é a nossa aliança em Cristo Jesus. Então o que acontece? Existe essa falta de entendimento das congregações, mas hoje então, essa igreja é formada então por essas congregações. Eu esqueci de alguma? Betesda. Pô, desculpa aí, já. Fica de pé aí, já. Não, agora tem que ficar de pé. Fica de pé agora. Te vira. Betesda. Que na verdade é, como é que chama o bairro aqui? Comunidade Vinho Novo, Águas Brancas. Que está na 2 de março, número 100. Isso é porque ele me desobedeceu um dia. Eu dei uma pancada. Não, estou brincando. Caiu, estava servindo ao Senhor lá. Mas lá na 2 de março, lá no Paulinho Recepções, tem sido tremendo, tem sido também um pessoal joia que está trabalhando ali, tremendo em nome de Jesus. Você que está perto aqui do bairro, pode procurar eles ali em nome de Jesus. Esqueci de alguma? Castanhal, aí entra. Castanhal pertence à aliança ministerial que está debaixo da Vinho Novo, por isso que é bom perguntar. Vocês estão entendendo? Eles pertencem à aliança, mas eles estão debaixo da comunidade Vinho Novo Castanhal. Eles não são uma congregação, mas mesmo assim ainda eles estão debaixo da comunidade Vinho Novo. Por que isso, pastor? Porque quem resolve quando tem problema somos nós. Então, se nós somos os pais de lá, nós também temos a responsabilidade de cuidar de tudo isso. Amanhã depois o Alberto sai de lá. Aí entra debaixo, por isso que nós vamos entrar outro dia debaixo da aliança ministerial. Que aí entra a África, Bebedouro, Maceió, Ribeirinha, todas as outras igrejas que entram. Depois nós vamos entrar sobre isso. Amém? Voltamos aqui então para nós. Então as congregações estão aí. Castanhal foi colocado aí, o pessoal que colocou então. Mas aí 2 Riachos, as outras é outra situação. Mas dentro de Belém então, são essas 5 congregações. Amém? Dentro dessa Vinho Novo, nós funcionamos, como é que nós funcionamos então? Nós temos uma liderança, passa lá para a questão do triângulo, aliança ministerial, passou onde nós estamos, comunidade Vinho Novo, igreja voltada para Deus, igreja voltada para as missões, para fora, igreja voltada para si, essa é a nossa visão. Como é que funciona? Hierarquia da igreja. Por que você quer falar isso, pastor? Para nós sabermos como é que a coisa funciona. Hoje nós respeitamos o pastor Celso como pai da igreja. Ele tem uma posição de honra, ele tem uma posição de liderança, ele tem uma posição de uma palavra sugestiva e aconselhamento à igreja e à liderança da igreja. Ele existe hoje como uma posição de liderança, uma posição de honra e uma palavra sugestiva. Mas, presta atenção, fala para o seu irmão, mas, quando ele é acionado, ele tem voz definitiva. Vocês estão entendendo? Quando existe uma situação, quando existe um problema, quando existe um pecado, quando existe alguma situação que precisa ser resolvida e ele é acionado, ele já não entra mais com uma palavra sugestiva e ele entra com uma palavra diretiva e definida. Vocês estão entendendo? E dentro disso, cadê aquele outro triângulo? Eu esqueci de colocar essa parte. Vira aí. Eu coloquei aquela outra forma só para vocês entenderem, mas como funciona na verdade? A verdade, a igreja funciona dessa forma. A Assembleia Geral é que tem o poder máximo dentro da nossa comunidade Vinho Novo. A Assembleia, presta atenção, ela tem uma palavra chamada soberana. A Assembleia, ela é soberana. O que isso significa, pastor? Você não pergunta, eu mesmo me pergunto, eu mesmo respondo. É que o que ela decidir passa por cima de todas as outras decisões. É interessante isso, porque nós trabalhamos no outro sistema, mas ela tem autoridade para desfazer, para organizar e para refazer tudo que for feito. Sabiam disso? Como é que funciona a Assembleia? A Assembleia ela é formada por membros da igreja que têm mais de 3 anos participando da igreja. Eles têm mais de 3 anos participando da igreja. Eles se tornam, então, 3 anos de membro, batizado, 3 anos de membro. Ele tem poder, a liberdade, a autoridade para participar da Assembleia.
E essa assembleia, então, ela se reúne de tempo em tempo, conforme as necessidades, conforme os problemas, e o que é decidido nessa assembleia é passado e é acatado por toda a liderança da igreja. Como é que acontece então? Exemplo, nós precisamos resolver alguma situação da igreja. Chama-se a assembleia, o presbitério passa a situação para a assembleia, e a assembleia vota, e isso é decidido em ser um sistema de voto, de 50 mais 1, a maioria ganha. Não existe unanimidade, que esse negócio não tem negócio de unanimidade, então a maioria sempre ganha. Então hoje nós temos então essa Assembleia Geral, que ela tem o poder hoje soberano sobre a igreja, apesar do pastor Celso ter a posição de pai, nós acatamos, nós ouvimos e nós respeitamos, mas toda e qualquer decisão precisa se passar pela... Quem convoca a Assembleia? Quem convoca a Assembleia? Os pastores, a diretoria da igreja tem autoridade para convocar. Mas se 10 membros se juntarem, presta muita atenção no que eu estou passando para vocês, porque isso pode determinar o futuro da igreja. Por que isso, pastor? Porque se amanhã ou depois algo acontecer com a liderança, junta-se 10 irmãos, presta atenção, junta-se 10 irmãos, faz uma carta explicando o motivo da reunião, entrega para o presbitério e para a liderança, e a liderança é obrigada, presta atenção, ela é obrigada a marcar uma assembleia 8 dias depois do culto seguinte. Exemplo, vocês entregaram a carta na sexta-feira, no domingo, contando de domingo, há 8 dias, no mínimo, é marcada uma assembleia, e o assunto é colocado à pauta, e o assunto é votado, e o assunto é resolvido. Vocês sabiam disso? E por que isso é importante saber? Porque amanhã ou depois nós não sabemos quem pode estar aqui à frente. E aconteça o que acontecer, foi lutado através da vida do pastor Celso, ele lutou para que nós pudéssemos ter autoridade como igreja, para tirar e colocar a liderança que nós precisarmos colocar, confiando em Deus e respeitando tudo a liderança, mas a assembleia é soberana. Está entendido? Entendeu a situação? Amanhã ou depois, o pastor Tiago está cometendo um erro. Amanhã ou depois o pastor Tiago está fazendo algo de errado. Amanhã ou depois está amarrado em nome de Jesus, mas vamos colocar hipóteses. Então o que vai fazer? Um exemplo. O Raider, da nossa liberdade, o Raider vai reunir com 10 irmãos, vai fazer uma carta, vai entregar ao presbitério, convoca-se a liderança na assembleia. É tratado o assunto, ela tem que ser diferente de um culto, ela não pode ser tratada num culto. Ela é marcada, por exemplo, na próxima segunda-feira temos assembleia, aí aqui é tratado o assunto, é votado e é decidido. A substituição de líder, a troca, o que precisa ser feito e o que precisa ser consertado. Alguma dúvida em relação a isso? Amém? Então fala para o irmão que está ao seu lado. O problema agora é nós. Fala para o irmão que está do seu lado. O problema agora é nós. Porque presta atenção. Por que eu estou passando isso para vocês? Se o pastor errar, e a assembleia não fizer nada, quem é responsável? A assembleia também. A assembleia também é responsável. Não é só jogar a culpa nas outras pessoas. A assembleia tem autoridade para resolver. Por que a assembleia não reúne e resolve? Por que a assembleia não reúne e resolve a situação? Então a assembleia tem autoridade. Então se o cara está errando, se ele está vacilando, chama a assembleia, convoca a assembleia e conserta em nome de Jesus, meu irmão. Mas não aceita uma pessoa em pecado ou errada à frente da igreja, nunca, jamais. Não aceita, pelo amor de Deus. Marca, vigia, de verdade, vigia, querido, guarda, porque isso é importante. Isso é muito importante. Pastor, mas ei, presta atenção, pode ser quem for, pode ser onde for. Se estiver em pecado, pecado é pecado e tem que ser consertado. Se não for consertado, meu irmão, tem que ser tirado e pronto. Pronto. Então nós temos autoridade como igreja, como assembleia, para resolvermos todos os problemas que acontecem dentro da igreja. Amém? Volta lá no quadro anterior.
Então nós funcionamos assim: tem o pai, depois do pai, tem o coordenador geral da igreja. Esse coordenador, quem é o pai da igreja? Então nós colocamos o pai da igreja. Ele é colocado, então, ele é o pai hoje, o pastor Celso. Amanhã ou depois, quando o pastor Celso sair, como é que fica essa situação? Como é que fica, André? Essa situação? André atrás aí. Como é que fica quando o pai morrer? Nós vamos, reúne-se a liderança, o presbitério da igreja, é colocado o nome de uma das pessoas mais antigas que tem estado dentro do presbitério, um dos mais antigos, é colocado, é eleito, e aí essa pessoa assume a posição hoje então, aí de paternidade. Ela precisa estar aqui em Belém? Não. Ela pode ser pastor Marcelo, pode ser Souza, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa que esteja ligado diretamente à filiação espiritual do ministério do pastor Celso. Dúvidas sobre isso? Isso é importante. Se você tiver dúvida, pode levantar a mão, queridos. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre quem é a igreja, para você entender como a nossa igreja funciona. E então esse pai dessa igreja, ele tem como honra, hoje como honra, nós pagamos o dízimo, nós damos o dízimo como vinho novo a esse pai. Tudo que entra na igreja, 10% da igreja, ela vai direcionada ao pai da igreja. Por que isso, pastor? Porque eu não posso ensinar algo que eu não vivo. Eu não posso dizer para o Luiz dizimar se eu não estou dizimando. Eu não posso ensinar algo que eu não estou vivendo. E se a igreja ensina o dízimo, por que ela não vive o dízimo? Por que ela não vive o que ela ensina? Então, se ela vive o que ela ensina, ela tem que dizimar. E o dízimo sempre vai para cima. O dízimo sempre vai quando chega Abraão, ele dizimou para quem? Para Melquisedeque. Melquisedeque estava acima. Presta atenção. Você que administra o seu dízimo, isso é pecado. Você está tocando no que não é teu. O dízimo sempre vai para cima. Ele tem que ir para o pastor que está sobre a sua vida. Vocês estão entendendo? O dízimo sempre sobe. Ele sempre é entregado ao sacerdote e à autoridade de Deus que está sobre a sua vida. O dízimo não desce e não fica no seu meio e não vai para ajudar irmãos, para ajudar amigos, mas eu tenho um pastor, amigo, fulano que não sei o que. Ei, isso não, isso é oferta. Não te engana. Isso é oferta que você está dando da sua oferta. O seu dízimo pertence ao Senhor e você tem que trazer a casa do tesouro, aonde você frequenta, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Se está faltando mantimento, a culpa é de quem? É de quem não está trazendo. Vocês estão entendendo? Então o dízimo sobe. Se o dízimo sobe, aonde fica o dízimo da comunidade Vinho Novo? Ao Pai. Então hoje nós passamos o dízimo então de tudo que entra dentro da igreja. A igreja dizima na vida do pastor Celso. Isso foi colocado, Deus ministrou uma época, nós estávamos passando uma crise financeira muito grande como igreja. Mas grande, cara. Cara, nós estávamos... Mano, sério, vocês não têm noção, não. Nós estávamos entrando na média de 3 domingos do outro mês para poder conseguir pagar ainda... Mano, estava uma... Como diz um amigo meu, Marcelo, estava uma langanha, estava uma bagunça. E Deus colocou isso e eu comecei a orar e comecei a jejuar e disse, Deus, qual é o problema da igreja? O que está acontecendo? Não pode desse jeito. E nós começamos a entrar numa luta, eu comecei a entrar numa luta com Deus em relação a isso. E eu conversando na época com o Danduque fez essa pergunta para mim. Ele disse, a igreja dizima? Eu olhei para ele, como é que é? Igreja dizimar não faz sentido. A igreja recebe o dízimo, a igreja não dizima. Ele falou, não. Como é que você está querendo ensinar algo que você não vive? Viva, dizima, oferta. Então hoje, do caixa da igreja, do nosso caixa, sai mais de R$2.000 todo mês para missões. Porque nós cremos em oferta missionária. Porque vocês estão com alguém que vive o que prega. Então, do caixa da igreja, mais de R$2.000 hoje é direcionado a missões todos os meses. Nós pagamos 3 obreiros de tempo integral na Índia, que vivem de tempo integral, por causa do caixa dessa igreja aqui. E abençoamos muitos outros ministérios e missões, porque isso é o que nós cremos, que uma igreja, ela precisa fazer para depois ela ensinar. Então, nós estamos ensinando algo que nós vivemos. Então, esse dízimo é passado para o pai da igreja. Depois do pai da igreja vem o coordenador.
Esse coordenador tem essa administração, ele é sugerido geralmente pelo pai da igreja, ele é indicado pelo pai da igreja, mas aprovado pela assembleia. Tudo precisa passar pela assembleia. Então essa assembleia, ele é sugerido, ele é colocado. Quais são os requisitos para estar aí? Ele precisa fazer parte do presbitério. Ele precisa fazer parte do presbitério. E ele, para fazer parte do presbitério, nós vamos chegar nisso ainda, tem os requisitos de Timóteo, marido de uma só mulher e tal, nós vamos chegar nessa parte. Mas ele precisa fazer parte do ministério e, de preferência, que ele seja um obreiro aprovado. O que quer dizer isso, pastor? Que ele tenha passado pelo menos um tempo à frente de uma igreja local, aonde ele vai ser experimentado, aonde ele vai ser testado, aonde ele vai aprender muitas coisas, para que amanhã ou depois ele não cometa erros na frente da igreja. Então, quando amanhã ou depois o pastor Tiago saiu, vamos escolher um novo coordenador, escolha alguém que já esteve à frente da igreja, ou dessa igreja, ou de outra igreja ligada dentro da aliança ministerial, ou alguém que tem experiência. Cara, colocar pessoas, gente, nós não vamos entrar nessa área de política, mas vota consciente. Sabe em quem você está votando? Porque você está determinando quem vai estar à frente, quem vai estar administrando a igreja. Porque esse coordenador, então ele é responsável por toda a administração espiritual e financeira e administrativa da igreja. Alguma dúvida em relação a isso? Não, vamos lá. Depois então, depois disso do coordenador vem presbitério de governo. O que é o presbitério de governo? Que na verdade trabalha junto com o presbitério. O presbitério são um grupo de pastores que a igreja escolhe para estar à frente dos de departamentos, à frente de congregações, à frente de algum lugar. E esses pastores então isso forma hoje o presbitério da Vinho Novo. Quem são os presbíteros da Vinho Novo? São esses 5 pastores que levantaram das congregações. Eles são o presbitério hoje da Vinho Novo, igreja local. Não estamos falando de aliança ministerial, que aí entra pastor Marcelo, pastor Souza e os outros ministérios. Mas da igreja local, o presbitério hoje são esses 5 pastores que levantaram agora há pouco. Eles fazem parte hoje do presbitério. Amém? O que precisa para chegar ao presbitério? Ser amigo do pastor Tiago. Não, estou brincando. Seguir o Instagram, dá um like, arrasta para cima. O que precisa para ser? Nós trabalhamos e nós cremos como igreja nos requisitos de 1 Timóteo, aonde ser marido de uma só mulher, filhos irrepreensíveis, esteja dando um bom testemunho. E primeira coisa para nós hoje também, uma coisa muito importante, que seja obreiro aprovado. O que você quer dizer com isso hoje, pastor? Ele tem que estar à frente de algo, romper e dar fruto. Vocês estão entendendo? O que é um requisito? Ah, pastor, eu quero ser ungido pastor. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, almeja excelente coisa. Que aquele que almeja o ministério, ele almeja coisa excelente. Amém? Mas para chegar lá, pega algo, rompa e seja um obreiro aprovado. Quem foi ungido aqui recentemente? Pastor Jaime, à frente de uma congregação. Flávio, à frente de uma congregação e à frente de casais. O pastor André, à frente de uma congregação. O que eu quero dizer? Você precisa assumir uma congregação? Não. Mas você precisa assumir um departamento ou algo na igreja e botar para funcionar e fluir, mano. Crescer, arrebentar, botar aquilo ali para funcionar. Eu ungiria hoje o pastor Flávio só pelo ministério de casais. Quem tem sido abençoado através do ministério de casais? De verdade, não tem sido uma bênção? Cara, tem sido tremendo. Ele pegou um departamento que não existia, presta atenção. Ele pegou um departamento dentro da igreja que não existia e criou um departamento. Cara, eu lembro da primeira reunião de ministério de casais, debaixo na sala de jogos ali, tinha 4, 5, acho que era ele, a esposa, e talvez mais um que ele convidou para arrumar na decoração. É sério. Mas hoje Deus tem abençoado. Cara, como é que você não reconhece uma unção dessa? Então a unção dentro da Vinho Novo não é por tempo de serviço. Ah, mas eu tenho 50 anos de igreja. Amém. Amém.
Mas o que você tem desenvolvido nesses 50 anos que a gente precisa reconhecer a unção de Deus na sua vida? Cara, nós tínhamos uma época, e aí que nós estamos voltando, Abel, às origens, que era ou não era, a pessoa para ser ungida, ela tinha que ter uma carta assinada por um grupo de pessoas. É isso que nós precisamos voltar. Ah, pastor, mas presta atenção como é que funciona. Isso é bom nós conversarmos, presta atenção. Volta lá no quadro. Qualquer mudança, presta atenção, qualquer mudança que for teológica, exemplo, não pode botar exemplo, bota um exemplo mais fácil aí, me ajuda aí, Márcio, um exemplo mais fácil, teológico, véu, vamos falar do véu, uma coisa mais fácil, pastora, uma coisa mais fácil, véu no cabelo, pronto, véu no cabelo. Aí, mas vamos discutir, põe véu, não põe véu, põe véu, não põe véu. Essa mudança sai lá de cima, pelo pastor Celso, ela passa pela coordenação geral, a coordenação geral leva o assunto ao presbitério, o presbitério passa junto com os líderes de departamento e a assembleia depois vota dentro da assembleia e aprova ou não aprova. Vocês estão entendendo como funciona? Então presta atenção, qualquer mudança, exemplo, a partir de agora todo mundo vai ter que usar véu, calma aí. Vai ter que trazer o texto, o pastor Celso tem que trazer o texto. O coordenador traz o texto para o presbitério e nós vamos descendo até que a assembleia aprove. A assembleia aprovando, é implementada a situação. Certo? Faz sentido? Pastora, tem ou não tem pastora? Nós não cremos em pastora. Por quê? Porque não tem nenhum texto bíblico que defenda essa situação. Agora, acontece que o pastor Celso achou o texto e ou eu achei o texto. Aí o que nós fazemos? Nós jogamos o texto lá para cima para o pastor Celso examina, passa de novo pela coordenadoria, passa pelo presbitério, passa pela liderança de departamento, passa pela assembleia para depois ser implementado. Dúvida? Dúvida, né? Mas a mulher dá com véu, Mas vocês estão entendendo? Agora, presta atenção. A mudança não envolve texto bíblico. A mudança não depende de algo teológico, A mudança depende de ela é uma mudança administrativa. Quem tem a liberdade de fazer ela? Coordenador. Vocês estão entendendo? O coordenador então pode fazer as mudanças de acordo porque ele que está coordenando a administração da igreja. Aí, então, às vezes, alguns critérios vão mudar dependendo do coordenador que estiver à frente da igreja. E aí fica, mas no passado não era assim. Meu querido, presta atenção. Estamos discutindo teologia. Teologia não se mexe. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Obedecemos a palavra, vivemos pela palavra e a Bíblia diz o que a Bíblia diz. Ponto. Acabou. Esse é o nosso posicionamento. Agora, Gilmar, como coordenador, às vezes vai ter algumas coisas que não estão envolvidas nesses critérios de Timóteo, que podem ser movimentadas de acordo com a administração. Por isso que escolha bem. Por isso, quando for escolher o coordenador, o próximo coordenador, escolha bem. Porque outra coisa, o coordenador é reeleito a cada 5 anos. Ele passa a cada 5 anos, ele tem que ser reeleito a cada 5 anos. Por que isso, pastor? Para a pessoa não fazer besteira. Isso. Por exemplo, nome da congregação. O pastor Celso achava que cada congregação tinha que ter um nome diferente. Mano, isso gerou uma situação para nós muito complicada. Porque aí o cara chega lá na fenda e ele não sabe se ele está na fenda, se ele está na Vinho Novo, se é Vinho Novo, ou se é uma nova igreja, e vira uma situação complicada. Como é que eu vou explicar isso para a pessoa que está chegando? Não dá. Vocês estão entendendo? Então agora, nós estamos discutindo Bíblia? Não. Estamos discutindo fé? Não. A Bíblia continua nossa regra de fé e prática, agora é uma questão administrativa. Beleza, o coordenador tem autoridade para mudar. Vocês estão entendendo? Então não estamos desobedecendo nada, não estamos, está esquecendo os marcos antigos. Não, não estamos esquecendo os marcos antigos. É uma questão administrativa. Nós continuamos crendo na mesma coisa, na mesma palavra. Amém? Dúvidas sobre isso? Então, dentro desse presbitério,
esse presbitério, os requisitos, marido de uma só mulher e tudo, e um obreiro, a Bíblia diz que seja um obreiro aprovado. Meu irmão, pegue um departamento e frutifica, que nós te unge no final do ano sem problema nenhum. Estou sendo sincero contigo. Pega um departamento e rompe. Eu te unjo no final do ano sem problema. Dentro desse presbitério, o coordenador tem uma liberdade de escolher algumas pessoas que ele vai trazer mais para próximo dele, que vão ser conselheiros, que são um presbitério de governo. Mas eles são um presbitério só. Isso não muda nenhuma hierarquia dentro deles. Simplesmente é um presbitério onde ele vai ser mais consultado, onde ele vai reunir mais, porque em nome de Jesus, eu creio que nós, como Vinho Novo, vamos ter um grupo grande de pastores, em nome de Jesus. Eu sonho com uma igreja com, 15, 20 pastores, em nome de Jesus. Eu sonho pastores da área infantil, pastor do ministério infantil, pastores de jovens. Hoje nós já temos o André, que é um pastor de jovens, pastor André, pastor André, fica de pé aí, André. O André, pastor André, ele não está à frente de nenhuma congregação, mas hoje ele é o pastor de jovens que cuida do departamento de jovens e do departamento de mídia na igreja, junto com a Ediane, bispo ali, que manda no cara. Casal tremendo. E toda a questão de aviso, de anúncio, você procura eles, mas é um casal tremendo que tem nos servido. E hoje eles não estão à frente de uma congregação. Então não precisa exatamente estar à frente de uma congregação para você ser ungido. Mas você precisa pegar um departamento e romper. Os jovens estavam passando uma crise. André assumiu, tem conseguido, tem trabalhado, tem ajudado, tem organizado, tem feito uns testes novos, diferentes. Jovens e adolescentes tentado servir e tentado estar à frente. É isso que nós queremos. Queremos um pastor em nome de Jesus, um pastor na tribo levítica em nome de Jesus para estar à frente dos levitas. Queremos pastores em todas as áreas, queremos pastor de visitação. Nós já tivemos, pastor Marcelo era um cara excepcional nas visitas. Sinto que hoje é uma área que a igreja tem sentido, está faltando. Precisamos de um pastor para visitar, cara. Gente, me dá 10 cultos para me pregar, mas não dá uma visita para mim fazer, cara. Cada um tem a sua área, cada membro tem a sua função. Não é a minha função, para mim é difícil. Quero um pastor na área de ensino, tocando instituto bíblico, um pastor tocando instituto. Eu quero pastores em todas as áreas em nome de Jesus, amém? Porque nós precisamos crescer como igreja e nós vamos crescer em nome de Jesus. Pastor dos empresários, em nome de Jesus, Deus vai levantar aí pastores para empresários, de verdade, Deus vai levantar homens e mulheres para servir, você está entendendo? Para tocar um departamento e romper com esse departamento. É de verdade. É de verdade. Deus tem que levantar, cara. Todas as áreas. Agora, cada um na sua área, cara. Cada um na sua excelência. Vou botar um cara para dirigir os levitas que não entende de música igual eu. É difícil, cara. É difícil. Mas cada um na sua área. Cada um no seu departamento. E aí dentro desse departamento, vamos pôr 10, 15 pastores que nós vamos ter amanhã. Amém? O coordenador, escolhe um grupo desse menor para estar mais próximo dele, para aconselhá-lo, para trabalhar com ele e para ajudá-lo no meio da caminhada e no meio do processo. Amém? Isso muda alguma posição dentro do presbitério? Não. Isso é independente da posição de presbitério. E depois vem os líderes de departamento, que são os líderes das áreas da igreja, que são líderes de departamento. Cadê os líderes de departamento? Levanta aí. Quem tem cadê os líderes de departamento que nós temos aí hoje? Luiz, qual que é o teu? Fica de pé aí, Luiz, bonito. Ô, menino bonito, olha. Qual que é o seu departamento? De homens. Fica de pé aí. O seu pode ficar, vai ficando de pé. Fica de pé e continua. Encontro com Deus. Louvor. Dança. Quem mais? Vai passando aqui. Quem mais aqui? Os líderes de departamento. Fica de pé aí. Íris, criança, ministério infantil. Adolescentes. Cadê? Pedro, cadê o Pedro? Pedro, cadê o Pedro? Pedro estava aí também. Pedro de jovens, líderes de jovens, Rodrigo e o Pedro. Quem mais? Aqui Jorge, missões, cuida da área de missões da igreja. Evangelismo, mulheres, louvor da 14, intercessão junto com a tia Rosa. Fica de pé, tia Rosa, está te escondendo aí, né, orador? Vá. Tia Rosa junto com a Ilma, equipe de intercessão. Flávio Casais. Amém? E esses são os líderes de departamento. Tem alguns outros que não vieram hoje, mas todos os departamentos da igreja
tem essa liderança. Nós reunimos de tempo em tempo, é essa liderança que define o calendário anual da igreja, como nós vamos fazer os eventos, quando, qual vai ser feito. Agora, o que existe hoje dentro da Vinho Novo? Presta muita atenção no que eu quero te ensinar nessa noite. Presta atenção. Junta num departamento desse e vamos crescer. Vamos pegar um departamento desse e vamos crescer. Qual é o erro da Vinho Novo como igreja? Vinho Novo, todo mundo quer fazer tudo. Esse é um erro que Vinho Novo tem. Todo mundo quer estar em tudo. Aí você não pode marcar 2 eventos no mesmo dia. Por quê? Porque todo é o mesmo pessoal que faz tudo. Por que eu estou falando isso? Escolha um departamento. Se for encontro com Deus, se for missões, se for jovens, se for adolescentes, se for mulheres, seja qual for o seu departamento, escolha um departamento e frutifique em nome de Jesus. Trabalha para Jesus, meu irmão. Trabalha, foca, sonha, pensa, trabalha, cria projetos naquele departamento, cria sonhos naquele departamento. Por exemplo, pastor, você está querendo dizer que a pessoa que estiver envolvida num departamento, ela não pode ajudar em outro departamento? Ela pode ajudar, Gilmar, mas não numa posição de liderança. Ela só deve escolher uma posição de liderança. Um exemplo, Luiz tem ajudado no encontro com Deus, junto com a Marinete. Beleza, esse é o foco do Luiz. Esse é o foco do Luiz e da Vanessa. Eles têm que focar nisso e trabalhar o ano inteiro projetos para esse departamento. Amanhã ou depois você tem outro departamento. Vamos para o departamento de casais. Cara, uma reunião por mês são sonhos, são projetos. Departamento de missões, tem ações na Ribeirinha, tem ações e coisas. Cadê o Manassés que não levantou? Dá uma pancada nele aí que eu estou de longe. Daí, pode dá isso. Dá um tapa. Manassés, que está cuidando hoje da Bahia. No ministério lá na Bahia, você quer ir para a Bahia no meio do ano, procura um Manassés, mas faça algo para desenvolver um projeto em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece hoje? Às vezes você chega aqui e fala, eu não tenho lugar para servir. Mano, o que mais tem dentro da Vinho Novo é lugar para servir. E talvez falte informação, talvez você não conheça, talvez você não saiba, mas o que nós mais precisamos hoje é mão de obra, pessoas para servir, pessoas para estar trabalhando, pessoas para estar envolvidas. Mas pegue um departamento. Nós fizemos um culto uma vez, quem lembra do culto que nós fizemos com as bandeiras dos departamentos divididos? Teve irmão que escreveu o nome em todos os departamentos possíveis. Entenda. Escolha um departamento e faça com excelência. Você quer ajudar? Pode ajudar, não tem problema. Não tem problema você ajudar. Então, um exemplo que nós estávamos até conversando hoje como liderança, que é a Carmen. A Carmen não veio hoje. A Carmen é tremenda, né, Abel? Ela está em tudo. Mano, a Carmen, se deixar, ela está no leprosário, ela está no sopão, ela está na viagem para Ribeirinha, ela está no encontro com Deus, ela está no acampamento de jovens, ela está no acampamento de adolescentes, ela está no encontro de casais, ela está em tudo. Bênção. Mas ela tem que ser líder só em um departamento. Esse é o foco dela. Vocês estão entendendo? São necessários. Todos nós somos necessários em Cristo Jesus. Por isso desenvolva um ministério em nome de Jesus. Vamos fazer parte desse corpo. Não deixa de trabalhar. Não deixa de fazer. Pastor, mas eu tenho um ministério que não tem aqui. Aleluia, vem para cá, eu te ajudo a criar um ministério. De verdade. Vem para cá, me ajuda. Esse dia eu conversando com um irmão, ele começou, pastor, porque o cara lá da congregação está fazendo assim, assado. Eu falei, meu irmão, eu te ajudo a abrir uma congregação. Bora abrir uma congregação e faz do jeito que Deus está te mandando fazer. Glória a Deus. Não tem problema, não tem problema. Vamos fazer. Vamos trabalhar. Vamos fazer para Jesus. Fala para o irmão, vamos trabalhar. Fala para o irmão que está do céu, bora trabalhar. Assume um departamento, vamos trabalhar. Escolha um departamento dentro desses departamentos e vamos trabalhar para o reino de Jesus, amém? Queridos, onde ficam os levitas dentro disso aí?
Os levitas ficam distribuídos em todas essas áreas. Os levitas estão em todas elas. Eles estão no presbitério, eles estão na coordenação, eles estão em todas as áreas. Porque levita é diferente, não é departamento. Eu sou levita porque eu nasci levita. Eu fui separado no ventre da minha mãe para ser algo que Deus me criou para ser. É diferente, é um chamado diferente, é outra coisa. Nós vamos conversar sobre isso outro dia. Mas cada um tem o seu departamento, em nome de Jesus. Obrigado pelos adolescentes ter ficado, mas é importante que vocês conheçam a história da igreja de vocês, saber como a igreja de vocês trabalha, como a igreja de vocês funciona. Por quê? Amanhã, e se tem uma coisa que eu tenho entendido, Fernando, é que estar vivo é perigoso. Você pode morrer a qualquer momento. Né, Giovanni? Não é profundo? É. O único requisito para morrer nós estamos vivos. É. Não, foi enterrando alguns aí. Como pastor, né, Márcio? Márcio que é o pastor do funeral aí. Precisando do Márcio aí, então conta com o Márcio. Mas dentro disso, mesmo dentro do presbitério, hoje nós temos funções. O pastor André hoje cuida da área da mídia da igreja. Márcio tem ajudado por ser um dos pastores de tempo integral. Sempre é o Márcio ou o Jaime. São os dois pastores que nós temos de tempo integral hoje, que vivem do altar além de mim. Eles têm socorrido a igreja em mais áreas, em outras áreas e socorrido. Cada um faz uma coisa, cada um cobre uma área, cada um trabalha para algo, para nós crescermos em nome de Jesus. Isso é quem nós somos em nome de Jesus. Essa é a igreja que Deus tem colocado, que você faz parte, e você é parte desse corpo para frutificar, para trabalhar e para fazer. Deus te colocou aqui com um objetivo: frutificar, render, trabalhar. Galera, a irmã ali, eu sei que trabalha na área de cozinha. Meu querido também gosta da área de cozinha. Vamos lá, entra numa dessas equipes. Vamos trabalhar, vamos fazer. Vamos para a Bahia, vamos trabalhar para Jesus. Envolve no sopão, e vamos trabalhar. Ah, você gosta da área de cozinha? Tem o sopão, tem o leprosário. Ah, eu gosto do ministério infantil, vamos trabalhar para o ministério infantil. Tem os jovens, tem tanta coisa que tem acontecido. Muitas coisas, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que Deus levante neste lugar líderes. Deixa eu explicar algo para você. Só tem um jeito da igreja crescer. É quando todos nós trabalharmos. Deixa eu tentar te explicar algo, falando sobre a história da Vinho Novo. Nós, como Vinho Novo, temos batido sempre num patamar aonde a liderança consegue levar a igreja. Isso é história. Isso já aconteceu algumas vezes na nossa história. Nós começamos, nós fazemos, Deus começa a abençoar e nós atingimos um patamar onde a liderança aguenta segurar, e dali a gente não passa, e quem não cresce retrocede. Assim funciona o natural. O que acontece, Márcio, se a pessoa ficar em casa o dia inteiro só comendo? Ela vai engordar, ela para, e aí nós paramos de crescer e nós começamos a retroceder. Aí entramos por uma crise. Não é verdade? Quem está há muito tempo aqui, não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque chega a hora de outras pessoas trabalharem, nós paramos. E o que eu tenho lutado esses 2 anos que eu tenho estado à frente da igreja é para te empurrar, para trabalhar e para fazer para Jesus. Te incentivar a frutificar. Se tem alguém que acredita no teu ministério, esse alguém sou eu. Eu acredito na graça de Deus que está sobre a sua vida. Eu quero te ajudar, eu quero te incentivar, com todas as forças que eu puder. Me procura, eu quero te ajudar.
O que eu puder fazer, eu quero fazer, mas eu quero te pedir, frutifica para Jesus, pelo amor de Deus. Trabalha para Jesus, faça algo por Ele, faça algo para Ele, faça algo para Jesus. Gaste os seus dias servindo a Deus, porque tudo passa, tudo vai passar. Esse mundo passa, tudo isso passa. O celular que você comprou lindo, que ainda está pagando 24 prestações, já está velho. As coisas passam, a roupa fica velha. Mas o que? Aquele que guarda o seu tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, aquele que guarda o seu reino, que trabalha para o reino. Nós trabalhamos para algo lá de cima, Denis. Nós trabalhamos para o reino, nós somos filhos do rei, nós vivemos aqui na terra, mas o nosso objetivo é resgatar vidas, salvar vidas e encher o céu. Encher o céu. Por isso vamos trabalhar. Em nome de Jesus, procura um desses departamentos, procura o seu líder de congregação, e o líder seu de congregação vai te direcionar para um desses departamentos. Procura a sua liderança, procura, mas vamos trabalhar em nome de Jesus. Temos tanta coisa, temos tantos lugares para você servir. Vamos trabalhar para o reino e para Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: preciso de ti. Preciso de ti. Pai, obrigado pela beleza do corpo de Cristo. Pai, obrigado pela beleza do corpo de Cristo. Obrigado porque não estamos só. Obrigado porque temos irmãos, amigos, companheiros, guerreiros que têm lutado e têm batalhado ao nosso lado durante esses anos. Obrigado por cada membro, por cada pessoa que o Senhor tem colocado neste lugar. E como igreja, nós queremos agradecer pela vida do pastor Celso, que tem sido um instrumento do Senhor em nossas vidas. Obrigado pela graça e pela unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Obrigado, Senhor, pela vida dele. E obrigado porque num mundo tão corrompido, nós podemos ter um exemplo a seguir. Obrigado. E que mesmo no final da sua vida, quando ele podia estar aposentado, ele larga tudo para estar ali servindo ao Senhor. E que assim seja os nossos dias, que gastemos os nossos dias servindo ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a vida do pastor Celso, abençoamos a liderança da tua casa, abençoamos cada líder de departamento, cada pessoa, cada líder. Você que está perto dos líderes de congregação, coloca as tuas mãos sobre esses homens guerreiros de Deus, abençoa. Começa a abençoar a vida deles. Começa a declarar o renovo, a graça, o óleo fresco, a presença de Deus, a palavra viva, a palavra rema, a palavra fresca. Começa a colocar a mão sobre o ombro do teu irmão e começa a profetizar sobre a vida dele também nessa noite. Árvore frutífera, árvore frondosa é o teu irmão, profetiza. Que os seus galhos se estendam além do rio Eufrate, e que alimente gerações, que alimente crianças, que alimente uma nova geração, Pai. Gera, Deus, homens segundo o teu coração no nosso meio. Gera pastores segundo o teu coração, Pai. Gera homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Gera, Pai, gera no nosso meio, Pai. Pessoas apaixonadas por Ti, Pai, apaixonadas pela Tua presença, Pai. Apaixonadas pela Tua presença, Pai. Que não sirvam ao povo, mas sirvam ao Deus do povo. Que sirvam ao Deus do povo. Oh Deus, que eles sirvam a Deus, a Ti. Que eles sejam íntegros, fiéis, de caráter, Pai. Guarda os casamentos deles, Pai. Guarda cada casamento desses presbíteros, desses líderes, dos levitas. Guarda, Pai, guarda, Pai, guarda. A tua palavra prometeu que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Guarda, Pai. Guarda, nós te pedimos, nós declaramos nessa noite, nós abençoamos, Pai.
árvores frondosas, para dar muitos frutos. Assim eu abençoo cada um dos teus filhos nessa noite, como árvores frondosas, árvores frondosas, árvores frondosas, árvores frondosas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria chamar o presbitério aqui na frente com as suas esposas. Queria chamar o presbitério aqui na frente com as suas esposas. Pastor, hoje quem tem sido esses pastores de governo? Todos esses pastores que estão aqui, hoje são pastores de governo, têm servido e têm trabalhado. E eu quero de todo o meu coração agradecer a vida de cada um deles que tem trabalhado e que tem sido guerreiros. Tem aguentado muita pedrada, tem aguentado muita coisa para poder servir ao Senhor. E eu quero abençoar a vida de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Pai, nós abençoamos. Nós abençoamos cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Porque quando eles forem abençoados, Pai, nós seremos abençoados, Pai. Quando eles forem abençoados, nós seremos abençoados. Assim nós abençoamos nessa noite, com o renovo, com a graça, com o óleo, com a vida, com a presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Com o óleo, com a vida, com a palavra fresca, com a presença viva do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar, vem dar um abraço nesses irmãos. Nós vamos terminar o culto assim nessa noite, abençoando esses irmãos. Eita, peraí, só um pouquinho. Pastor Márcio pediu uma oração, que eles hoje estão fazendo 28 anos de casado. Eita glória, hoje. Aleluia, Senhor, nós abençoamos a vida do pastor Márcio e da Ilma. Obrigado, Deus, como eu disse hoje, nesse mundo tão difícil. Obrigado pelos 28 anos que o Senhor tem guardado eles e tem protegido. E nós declaramos a bênção, o renovo e a graça, a proteção do Senhor sobre a vida deles. E que a graça se estenda sobre eles e sobre os filhos e sobre os filhos dos seus filhos. Em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.